Bem, amigo de Deus, eu sou o evangelista Uriel e venho em nome de Jesus Cristo com a palavra do Evangelho, contando com o auxílio do Espírito Santo, trazendo um estudo sobre os votos feitos a Deus, sobre uma vida devotada, sobre aquele que presta serviço a Deus, presta adoração através do seu voto. Já vimos alguns exemplos, dos votos dos patriarcas e hoje vamos seguir adiante, mencionando outros votos que foram feitos, também fazendo menção de alguns versículos a respeito dessa questão. Mas precisamos frisar um pouco mais sobre o voto de Jacó, porque é o voto mais polêmico, porque as pessoas tendem a confundir o que ele fez com uma barganha, como se ele estivesse tentando negociar com Deus. Na verdade, você vai perceber que o voto que o Jacó fez, ele estava dentro de uma aliança com Deus. Então, não era algo que o Jacó iniciou, mas uma proposta do próprio Deus, e Jacó responde isso pela fé, fazendo o seu voto. Tá bem? Então, vamos rever Gênesis, capítulo 28, do versículo 20 ao 22, diz assim: Se Deus for comigo, me guardar nessa viagem, me der pão para comer e roupa para vestir, e eu voltar em casa, à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Parece aqui uma estrutura de uma troca, em que o Jacó oferece alguma coisa esperando que Deus faça outra coisa. E é nesse ponto que muitas pessoas acreditam que Jacó estaria barganhando com Deus, negociando com Deus. Mas não se trata disso. Nós vamos chegar ao entendimento de que isso é muito mais do que uma simples barganha. Na verdade, não é uma barganha, mas é um relacionamento entre Jacó e Deus sendo estabelecido através de uma aliança verdadeira. Então, do hebraico, vai dar Yaakov Neder, Jacó fez um voto. A estrutura condicional é clara, In vehaya. Se, então, quer dizer, no hebraico já mostra, essa condicional. Se o Senhor fizer, então eu vou, ele vai ser o meu Deus, Por isso, muitos dizem que o Jacó está barganhando. Mas o contexto esclarece essa leitura por três razões. Deus, número 1, Deus já havia prometido tudo antes. Então, aquilo que alguém poderia falar que Jacó estava tentando extrair de Deus, conseguir de Deus, na verdade já estava ali, numa promessa que Deus já tinha feito para ele. Tá? Então, número 2, Jacó estava respondendo à promessa, não iniciando uma negociação. Então, esse momento que Jacó faz essas declarações, ele não estava ali tentando assim, convencer a Deus de mudar uma posição, convencer a Deus de fazer algo que Deus já não tinha no coração de fazer. O que Jacó fez foi responder pela fé, manifestando a sua fé através do voto que ele estava fazendo, manifestando a fé dele naquilo que Deus havia prometido. Então ele falou assim: olha, se Deus fizer isso por mim, então ele vai ser o meu Deus. Se ele cumprir isso que ele está falando comigo, eu vi os anjos subindo e descendo, lá de cima da escada, eu ouvi Deus falar comigo, eu ouvi Deus, e ele falou, olha, que me daria essa terra, que me abençoaria, que me protegeria. Então, se ele fizer isso mesmo, olha, ele vai ser o meu Deus. Então, na verdade, Jacó não tenta mudar a Deus pelo seu voto. Jacó não tenta fazer Deus mudar a posição que ele tinha. Jacó está respondendo aquilo que Deus estava falando com ele, O ponto 3, ele está consagrando o futuro e prometendo o dízimo. Então, esse momento é o momento em que Jacó também, ele entrega-se completamente a Deus. Ora, isso não é um negócio que ele está fazendo, isso é uma entrega. Isso é completamente diferente. O escândalo nasce a respeito da questão do voto pelas igrejas que têm feito tipo um supermercado, E a pessoa vai lá, paga a bênção, recebe a bênção e vai embora. Inclusive, teve igrejas que até alegaram que elas mesmas são, como é que fala assim, empresas, São a mesma coisa que empresas. E aí está o escândalo, Porque, ao que parece, com um pouco de dinheiro, você consegue mudar a Deus. É aí que está o escândalo, E aí a perversão da ideia de voto. Mas quando você faz esse tipo de resposta, Deus manifesta ao seu coração, ele abre as escrituras, ele fala com você, ele manifesta a glória dele, como fez com Jacó. E você, como uma resposta daquilo que Deus já está ministrando em você, você propõe um voto a Deus,
Na verdade, isso não é uma barganha, pelo contrário, isso é uma resposta de fé, amém? E que você está realmente respondendo a Deus e consagrando a Ele algo que importa para você, algo que é valioso para você, né? Seja um bem material, ou seja uma atitude espiritual, ou alguma coisa que realmente signifique algo para você, como o rei Davi, né? Ele disse, olha, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. O rei Davi, certa ocasião, foi convocado a ofertar a Deus, e Deus fez essa convocação que ele fizesse essa oferta, e ele falou assim, olha, eu vou fazer a oferta. Então alguém apareceu no contexto e disse assim, olha, eu te dou essa oferta para você ofertar a Deus, pode pegar aqui. E o Davi falou assim, quanto que é? Eu não vou ofertar a Deus algo que não me custe nada. E o Davi comprou ali aqueles bens para ofertar a Deus e pagou realmente algo que custasse a ele, né? Então ele ofertou a Deus, né? Então vamos dar seguimento aqui. Outros exemplos de voto, porque quando fala de voto, né, às vezes a pessoa ela escandalizou por causa da questão do voto, não quer nem ouvir mais falar a respeito de voto, porque tem igreja que está fazendo comércio das bênçãos, está banalizando, está prostituindo a ideia do voto, então ela acaba fechando o coração para isso, mas não deveria. Por quê? Porque uma coisa presente, tão presente na Bíblia Sagrada, né, e demonstrado por homens de fé, então realmente vale a pena a pessoa ela está atenta para saber se Deus não está convocando para que ela realmente faça o voto. Eu acredito que só o fato de você estar ouvindo esse vídeo significa que Deus já tem um negócio com você e realmente Ele está esperando uma resposta sua em alguma área. Você deve estar atento a isso, porque isso aqui tudo é um instrumento de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então vamos ver alguns votos que foram aceitos. Primeiro que eu quero abordar aqui é o voto de Gideão, né? Juízes capítulo 6. Gideão pede 2 sinais no velo de lã. Então, se salvares Israel pela minha mão, como dissestes, né? Então ele já coloca aquela condicional que é para Deus cumprir a parte dele, né? Então, fala, olha, veja que nós estamos estudando aqui votos condicionais, que as pessoas colocam uma condição, né? O Gideão foi um. Ele falou, olha, se o Senhor fizer isso, ele praticamente disse, se o Senhor fizer isso, eu saberei que é o Senhor que está querendo livrar a Israel pela minha mão, senão eu não vou não. Eu não vou para a guerra não, se o Senhor não confirmar que é o Senhor mesmo, eu não vou. Então ali, esse é um voto condicional, né, do Gideão. Eu vou para a guerra se o Senhor me mostrar que é o Senhor que está me mandando, né? E mesmo assim Deus atende, né? E não há reprovação no texto. Se você olhar ali, Deus não reprova. Ele chega de manhã, o dia que ele pede para a lã tá úmida e o chão tá seco, foi exatamente isso que aconteceu. Ele dobrou o voto e ele falou assim, olha, amanhã eu vou voltar aqui, eu quero que a lã esteja seca e o chão molhado. Foi exatamente do jeito que ele pediu. Então foi um voto que ele fez diante de Deus, que ele iria para a guerra se Deus operasse aquele sinal, né? E Deus operou. Não houve reprovação no texto. Agora, outro maravilhoso, né? Outro voto maravilhoso, esse aqui é extraordinário, que é o voto de Ana, né? Está lá em 1 Samuel 1.11, né? O Senhor dos exércitos, ela estava orando, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Se você vê como é que eu estou aflito por causa do desejo de ter uma criança, de ter um filho, de ter aberta a minha madre, né? Então eu darei todos os dias da sua vida. Então, Ana já estava ali propondo a Deus essa coisa, né? Ela daria o menino, se Deus desse para ela um menino, ela daria para Deus, entendeu? Se a madre dela fosse aberta, então ela dedicaria a vida desse menino, o nazireado, toda a vida dele, né? E realmente foi um grande profeta de Deus, acho que é um dos maiores profetas de Deus, que foi o Samuel, né? E o ministério dele foi tremendo, foi ele que levantou os reis de Israel, e muitas obras foram feitas através do ministério desse profeta abençoado, né? Então, no hebraico, né? Vatidor neder, ela fez um voto. A estrutura novamente é essa, né? In unetativ la Yahvé. Se, então eu darei ao Senhor. Se o Senhor me abençoar, então eu vou dar ao Senhor. Então Deus aceita esse voto e o menino nasce, né? Então você vê nesses exemplos, são alguns exemplos que eu estou tirando da Bíblia Sagrada e que realmente são aceitos por Deus, dentro de uma aliança que Deus tinha, dentro de um plano que Deus tinha para aquelas vidas, tá certo? Não foi feito, né, como se fosse um supermercado de bênção, chega lá, a pessoa paga uma coisa e depois vai embora para a bênção. Não foi assim. Existia um plano de Deus em ação, existia uma proposta de Deus em ação, existia algo que Deus estava fazendo com aquelas pessoas.
E houve uma resposta de fé através do voto, em que Deus não reprovou o voto, mas pelo contrário, aceitou e cumpriu aquilo que estava sendo proposto no voto. Amém? O outro aqui, que nós vamos olhar, é o de Jefité. Esse aqui é o mais problemáticozinho e realmente merece atenção, né? Então está lá em Juízes, do capítulo 11, né? Versículo 30 ao 31, mas eu estou resumindo aqui, depois você pode consultar na sua Bíblia Sagrada, né? Se me deres vitória, então o que sair da porta da minha casa será do Senhor. Então Jefité é convocado por Deus para ir à batalha e lutar e arriscar a sua própria vida, e ele pede uma coisa para Deus. Pessoal, a resposta que eu dou para o Senhor é o seguinte: se o Senhor me der vitória, então o que sair da minha casa primeiro eu vou ofertar ao Senhor. Isso foi muito problemático, porque realmente quem saiu ao encontro dele, ele foi lá na guerra, venceu. Quando ele volta para casa vitorioso, quem sai da casa dele era a filha única dele, né? A única filha da casa dele, e ele sacrificou a filha. E você vê que tem um problema, né, dessa coisa do sacrifício da própria filha. Esse texto é um problema, mas o voto em si, ele foi aceito. O voto em si, ele foi aceito, porque Deus deu vitória para ele. Mas por que foi aceito? Porque fazia parte de um plano, realmente, de um plano que Deus já tinha para executar ali em Israel. Então o voto, ele não opera fora do universo da aliança. O voto, ele não opera para uma pessoa que ela não tem um compromisso e que não está operando dentro do plano de Deus para a vida dela. O voto, ele é uma resposta de fé para o plano da pessoa que enxerga o plano que Deus tem para ela, amém? Da missão que Deus tem para ela, do milagre que Deus tem para ela, daquilo que Deus quer fazer, num plano maior para a vida dela. Então ela responde isso fazendo voto, amém? O problema aqui do Jefité foi só em consequência dele, do voto que ele fez, né? Daquilo que ele resolveu prometer. Ele devia ter feito uma outra espécie de voto, né? Ou prometido uma outra coisa. Mas acontece que ele foi inconsequente e mas pelo menos depois ele cumpriu o voto que ele tinha feito, né? Então, também esse voto, né, constitui um voto condicional. Se eu for lá me der vitória, o primeiro que sair da minha casa, eu vou entregar para o Senhor, né? Aqui a tragédia posterior mostra a imprudência do voto, mas não a ideia do voto em si. Então, o problema aqui no Jefité é só essa questão da imprudência. Tem pessoas que fazem voto de maneira imprudente. Aí é problemático, né? Mas se ele tivesse sido um pouco mais prudente, né, ele tivesse entendido melhor as consequências, né, a seriedade do voto, não teria passado por isso, né? Então, vamos ver aqui o que a lei, o que a palavra de Deus diz sobre os votos, né? Na Torá, não condena os votos, mas alerta contra fazê-los levianamente, de forma irresponsável, inconsequente, né? Então, em Deuteronômio 23, 21, quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Então, você vai fazer um voto a Deus, não tarde em cumprir. Não deixa para mais tarde, não deixa para depois. Não deixa, assim, cair no esquecimento. Essa série de mensagens, inclusive, eu recebi ela quando eu estava orando, e sem perceber, na oração, eu comecei a falar com Deus. Deus, se eu fiz alguma promessa, se eu fiz algum voto que eu não cumpri, o Senhor me lembra, Senhor. O Senhor me recorda os votos que não foram cumpridos, os votos que eu fiz sem cumprir. Então, a partir desse momento, Deus começou a trabalhar no meu coração para que eu fizesse essa série de mensagens a respeito do voto, né? Então, se você deixar para depois, para muito mais tarde, né, como diz aqui Deuteronômio 23, 21, você não pode deixar tardar para cumprir. Você tem que ser, quanto antes você tem que procurar cumprir, né? Então, do hebraico, Kit dor neder la yavé Eloheika, quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus. Então, não há condenação, mas pelo contrário, há uma instrução para você fazer de maneira correta. Observe algo importante, a lei diz, quando fizeres um voto, ela não diz, não faça um voto, né? Ou seja, os votos são permitidos, mas perigosos se irresponsáveis, né? Se for feito de maneira de consequência, como de Jefté, né? Como se fizerem de maneira leviana, né? Então, a sabedoria bíblica, lá no Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e o 5. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Confirma essa palavra, né? Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Tá? Então, veja bem. Deus, ele manifestou no seu coração um propósito. Ele já mostrou para você o plano dele. Ele já fez você entender as coisas que ele tem separado para você. Cabe a você uma resposta. Amém, irmãos?
E o voto, ele entra nessa resposta que você dá ao plano que Deus está manifestando no seu coração. Mas, se você não tem a intenção de cumprir, ou se você não confia em si mesmo para cumprir o que você está falando, é melhor você não fazer. Porque se você fizer esse voto e não cumprir depois, vai ser pior de você não ter feito. É ruim, nesse caso, de não dar uma resposta a Deus a um plano que Ele está trabalhando no seu coração? É ruim? Eu acredito que sim. Quando Deus vem e manifesta a glória dele e mostra as coisas que Ele quer fazer através de você, a ministros do Evangelho, que ainda não lançaram a mão ao arado. Há pessoas que precisam sustentar a obra de Deus com seus dízimos, com suas ofertas. Há pessoas que precisam assumir um compromisso, por exemplo, uma professora de escolinha, escola bíblica. Talvez alguém que precisa de encontrar, assim, organizar sua vida para ter um ministério de oração, de sustentar a igreja em oração. Então essas pessoas já tiveram na vida delas um mover de Deus mostrando o plano que Deus tem para elas. Cabe a elas agora se comprometerem. Estou falando, o voto é um compromisso, uma promessa solene diante de Deus. Então uma pessoa que ela não se comprometeu com Deus, ela está errando. Amém? Mas é pior ainda, segundo Eclesiastes, de você fazer o voto e não cumprir. Aí é pior. Amém? Então, fugir de Deus é uma coisa problemática. Pergunta para o Jonas. Amém? Então, aqui está a verdadeira crítica bíblica. Não contra os votos condicionais, né? Mas contra os votos irresponsáveis. Tem um teólogo que eu acompanho muito, que chama Norman Geisler. Então, pelos estudos que a gente pode fazer do trabalho dele, né? Ele esclarece o seguinte: quando se trata de oração e providência, ele esclarece o seguinte, né? Deus não é manipulado por promessas humanas. Amém? Então, tirando a conclusão aqui desse teólogo, né? Deus não é manipulado por promessas humanas, mas ele frequentemente usa orações humanas como meio dentro do seu plano soberano, como eu tenho tratado aqui com você, né? A oração, ela entra como a resposta daquilo que Deus já iniciou no seu coração. Então, assim, os votos podem funcionar como expressão de dependência, um ato de consagração e uma resposta à graça de Deus. Amém? Não como instrumento de controle de Deus, né? Então, Deus nem manifestou um plano nenhum, ou então manifestou uma outra coisa, e a pessoa pega e ela propõe um voto a Deus para tentar mudar aquilo que Deus está pensando, aquilo que Deus está querendo, aquilo que Deus já determinou no coração dele, né? Então, isso aí é manipulação. Deus não é manipulado pelos homens. Você pode oferecer o que for, Deus não será manipulado, né? Então, só concluindo aqui a questão do Jacó, né? Então, Jacó barganhou com Deus? Depende da leitura. Numa leitura crítica, Jacó tenta negociar. Mas essa avaliação é muito rasa e longe dos fatos, né? A leitura narrativa, Jacó está sozinho, fugindo, inseguro, iniciando a sua fé, e o seu voto é um passo inicial no relacionamento dele com Deus, porque Deus já tinha manifestado a ele, amém? A história posterior de Jacó, ele confirma isso. Jacó amadurece espiritualmente, passa por todo um processo. A vida dele é como se Deus pegasse ele, virasse ele do avesso, fizesse toda uma obra e depois reconstruísse ele de novo. O Jacó passou por isso. Todo um processo muito trabalhoso que o Jacó passou. E quando ele voltou por aquele caminho, inclusive está lá relatado em Gênesis 35, em outro vídeo eu preciso tratar desse relato, né? Ele não estava barganhando mais, ele estava ali para cumprir o voto que ele tinha feito naquele lugar, né? Então lá no Gênesis 28, ele fez ali o compromisso. Quando ele passa por todo o processo, ele volta ao mesmo lugar, ele cumpre a promessa dele lá no Gênesis 35, e ele não barganha mais, ele adora, ele cumpre o voto, amém? Portanto, tirando de tudo, nós podemos concluir que a Bíblia mostra que os votos condicionais existem, amém? Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Os votos condicionais existem. Na Bíblia, nós já vimos aqui relatos, e tem outros, então realmente existem, amém? Alguns são aceitos por Deus, então nós vimos aí alguns que foram aceitos. O problema não é a condição que você coloca para Deus, o problema não é esse. O problema é a leviandade ou tentar manipular Deus. Porque o voto ele se manifesta dentro do plano soberano de Deus. O voto ele se manifesta naquilo que Deus ele tem ministrado ao seu coração. Olha, Deus tem manifestado no meu coração de eu ser um professor da escolinha bíblica, ensinar crianças o caminho do Senhor, o temor do Senhor. Então Deus já está manifestando isso. Aí você pode encontrar uma dificuldade nisso acontecer, por exemplo,
E aí você pode falar: Deus, se o Senhor arranjar para mim um emprego perto da minha igreja, que eu não tenho que gastar tantas horas para ir, para voltar. É um exemplo, tá? Não estou falando para você fazer isso, eu só estou dando um exemplo. Se o Senhor fizer isso, então eu vou assumir o cargo. Então eu vou aceitar o cargo. Então aí Deus pode operar, pode aceitar o seu voto. Amém? Mas porque está dentro, você não está tentando manipular Deus. Você está apresentando a Deus aquilo que Ele pode fazer por você como ferramenta para que você execute o plano que Ele já tinha para você. Né? Como foi com Jacó. Senhor, se o Senhor cuidar de mim do jeito que o Senhor está falando, se o Senhor me der pão, vestes, se o Senhor me sustentar, me proteger dos meus inimigos, então o Senhor vai ser o meu Deus. Então, no Gênesis 35, ele volta lá para cumprir o voto dele, né? Então, você não está tentando manipular Deus. Você está cooperando com Deus para Ele executar o plano dele na sua vida. Amém? Senhor, o Senhor tem falado para mim ofertar. Então, Senhor, como é que eu vou ofertar se eu não tenho? Então, Senhor, me abençoa, Senhor. Se o Senhor me abençoar, mandar uma bênção financeira, eu vou abençoar a tua obra. Então, isso não é barganha. Você está dentro do plano soberano de Deus para você, porque Deus já manifestou o que Ele quer que você seja. Você não sabe, você não sabe ensinar. Você não sabe evangelizar. Você não sabe, por exemplo, cuidar de criança na igreja. Você não sabe louvar, por exemplo. Mas você sabe sair todo dia e ganhar dinheiro. E isso é um dom que Deus te deu. E você pode usar esse dom para a glória de Deus. Amém? Então está explicado esse ponto. Amém? E para terminar aqui, para a gente concluir, uma fé legítima pode muito bem revelar-se através de um voto como a resposta ao que Deus propôs. Então, o voto ele pode ser muito bem a manifestação de uma fé legítima, uma fé naquilo que Deus propôs para que nós pudéssemos fazer. Amém? Que em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe seus votos. Que em nome de Jesus Cristo, Deus te livre da irresponsabilidade de fazer votos de tolo. Amém? Deus te livre de fazer votos que você não cumprirá. Que em nome de Jesus Cristo, Deus possa receber os seus votos como uma manifestação da sua fé naquilo que Ele tem proposto ao seu coração. Em nome de Jesus. Fique em paz, fique com Deus. Deus te abençoe.